Bom dia! Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Deus Filho, Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, e de Deus Espírito Santo, nosso ajudador, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra todas as áreas da nossa vida. Nos guarde, Senhor, nos livre, nos proteja do mal, das ciladas do mal, da maldade aqui desse mundo. E nós oramos profetizando a prosperidade entrando no nosso lar, a bênção, a suficiência, o Deus da provisão que nos torna bem-sucedidos em nossa família, bem-sucedidos em nosso trabalho, bem-sucedido em nossos relacionamentos, em todas as áreas da nossa vida. Nós pedimos o teu favor, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você. E hoje Deus me dirigiu a uma palavra, eu quero ser fiel a essa palavra. Quando eu acordo pela manhã e acordo com uma palavra de Deus, eu sei que o Senhor quer falar através daquela palavra. E aconteceu comigo essa manhã, quando eu despertei com essa palavra bem viva dentro de mim. E eu sei que o Senhor tem alguma informação para a tua vida aqui nessa palavra. Se Deus te trouxe aqui, existe um propósito. Se Deus te trouxe aqui, Ele vai falar algo com você. Existe algo espiritual que vai ser comunicado aqui nessa palavra. E você que está aí me ouvindo, que entrou agora nessa oração, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo para que o YouTube mande para mais pessoas. E se não é inscrito no canal, te inscreve. Só vai fazer bem para você e para sua família estar aqui orando conosco e engajado nos propósitos que nós temos apresentado diante do Senhor. Inclusive hoje, no final dessa oração, eu tenho um desafio para cada pessoa que tem orado comigo aqui diariamente. Um grande desafio, algo que o Senhor colocou no meu coração ontem e que eu estarei falando sobre esse desafio hoje e talvez nos próximos dias também. Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra com você. Essa é uma palavra profética, amém? Mas antes eu quero dar o testemunho da Célia, que mandou o seguinte testemunho para a gente. A paz. O Senhor liberou uma palavra de cura para uma dor embaixo da costela direita. E eu sofria com essa dor há muitos anos. Assim que o Senhor declarou essa palavra, eu tomei posse da cura. E desde então, eu não sinto mais dores. Deus seja louvado, que Ele abençoe a sua vida e seu ministério. E a Ana mandou o seguinte testemunho: graça e paz. Eu fiz o propósito pelos meus filhos. Meu filho mais velho é autista e não aceitava o irmão caçula por perto. A primeira vez foram 40 dias, desta vez já eram 6 meses. E eu comecei firme neste propósito desde o dia 1º de janeiro. E hoje a paz entrou dentro da nossa casa. Eu não desisti e sigo em todos os propósitos com você. Toda a honra e glória ao nosso Senhor. Muitas bênçãos para ti, tua família e toda a tua equipe. Que bênção, Ana. Fico feliz da paz ter entrado. Exatamente, tem lares onde a briga, a discórdia, o conflito, a confusão é uma coisa comum. No entanto, nós não devemos aceitar. Nosso lar deve ser um lar de paz, mesmo que haja desafios dentro da nossa casa, mesmo que haja problemas, nós devemos buscar o milagre de Deus para dentro do nosso lar, a prosperidade, né? Como eu tenho dito, a prosperidade, ela não é financeira só. A prosperidade é você ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. E uma família abençoada, isso é riqueza de Deus, isso é uma bênção de Deus. A palavra que Deus me deu está em Atos capítulo 28, do verso 1 em diante. Preste atenção, porque aqui tem algo para você. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade.
porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus. O navio que Paulo estava acabou naufragando. E eles foram parar numa ilha chamada Malta. E quando eles chegaram lá, fizeram uma grande fogueira. Paulo estava recolhendo alguns pedaços de lenha. E a Bíblia diz que uma víbora saiu, aquela lenha, aquele fogo que eles tinham acendido, e picou a mão de Paulo. E ele simplesmente sacudiu a mão na fogueira e não houve dano nenhum. Pensaram que ele era um deus, porque havia escapado de um naufrágio e agora escapou de uma víbora. Deixa eu dizer uma coisa para você. O nosso Deus está no controle de todas as coisas. E quando Deus tem um propósito de que você chegue num lugar, porque Paulo estava indo até o seu propósito, Deus o guardou, o protegeu, o livrou. E as pessoas que estavam ali pensaram que ele era um Deus por fazer isso, mas ele era um homem, só que um homem cheio de fé. E um homem que estava indo rumo a um propósito, rumo a uma direção que Deus havia dado a ele. Porque mesmo podendo sair daquela rota, que ele estava para ser julgado, ele decidiu permanecer naquela rota porque ele entendeu que existia um propósito do Senhor. Quando você está no propósito do Senhor na sua vida, quando você está no propósito do Senhor, você é guardado, você é livre do mal. O Senhor te dá grandes e poderosos livramentos de coisas que você nem imagina. É por isso que nós devemos confiar no propósito de Deus. Tudo na nossa vida deve estar ligado a um propósito. Porque se não estiver ligado a um propósito, nós não vamos ter esse respaldo de Deus. Esse respaldo, porque é o que nós precisamos. A nossa caminhada aqui nessa terra, nós precisamos de um respaldo. Nós precisamos estar protegidos por Deus no lugar que nós estamos. Então, se você está trabalhando no lugar certo, se você está morando na cidade certa, se você está conectado com as pessoas certas, você está respaldado por Deus. Você está todo guardado por Deus. E mesmo que você enfrente situações de acidente, como Paulo enfrentou, bichos peçonhentos ou qualquer tipo de adversidade que venha contra a sua vida para lhe ferir, Deus lhe guardará. Deus lhe guardará. Por isso, esteja no propósito. O segredo é estar no propósito. Eu fui essa semana jantar na casa de um irmão e amigo nosso. E lá ele me relatou uma experiência que ele teve. Eu quero compartilhar isso com você porque eu senti de compartilhar isso com você. E ele chegou num lugar, uma cidade, onde ele olhou para uma casa da esquina, que encheu os olhos dele. E ele disse: é essa casa que eu vou alugar. E não estava dando certo para alugar, e ele foi então até o dono e conseguiu alugar. Sabe, deu uma insistida para conseguir aquela casa e conseguiu aquela casa. Um final de semana comum, um final de semana onde as coisas estavam acontecendo normalmente. A filhinha dele, de 1 ano e pouco, ficou presa no portão daquela casa e acabou falecendo. E uma das coisas que me chama a atenção foi um ato assim
foi um ato, um acidente, foi uma fatalidade. Mas o que me chamou a atenção, sabe? Claro, houve a perda, mas algo que ele disse para mim, e é muito importante isso, ele disse assim: eu aprendi com essa lição, que naquele momento ele não tinha a clareza que ele tem hoje, então realmente foi um acidente. Ele disse: quando as coisas elas não se encaixam totalmente, não dá para insistir, porque eu insisti para alugar aquela casa. E quando ele falou isso para mim, eu pensei assim: essa palavra ela vai servir para milhares ou talvez milhões de pessoas, porque às vezes nós insistimos numa coisa na nossa vida, sabe, que não é a vontade de Deus, e Deus sabe que nós acabamos muitas vezes querendo uma coisa demais, e às vezes aquilo que nós queremos demais acaba muitas vezes atrapalhando no propósito, no plano que Deus tem na nossa vida. É por isso que estar no propósito é tão fundamental. Todo negócio tem que estar no centro da vontade de Deus. Toda direção que nós tomarmos tem que ser na direção de Deus. Nós precisamos estar sendo guiados por Deus. O homem, ele tem muitos pensamentos. A Bíblia fala das invenções, né, do homem, do coração do homem. O homem inventa muita coisa e nós temos que ter cuidado para não inventar uma coisa fora da direção de Deus. De repente você, sabe, toma uma decisão de, não, sabe de uma coisa, eu vou pegar e vou largar tudo isso e vou ir lá morar no meio do nada, porque essa é a vida que eu quero daqui para frente. Daí você vai lá, mora no meio do nada e aquilo, em vez de ser uma coisa boa para você, na verdade é um atrapalho. E assim é tudo na nossa vida. Para toda decisão na nossa vida que vai, sabe, nos tirar do curso, nós temos que notar se vamos ter o respaldo de Deus. Porque se você não tiver o respaldo de Deus, você pode estar num palácio, você pode estar na melhor cama do mundo, você pode estar rodeado de riqueza, você pode estar rodeado de amigos. Aquele lugar é um lugar mau para você. Aquele lugar não vai ser um lugar bom, não vai ser um lugar abençoado, não vai haver a proteção divina, não vai haver a proteção divina sobre a sua vida. É por isso que essa palavra veio tão forte ao meu coração quando eu acordei essa manhã. Como Paulo estava no propósito de Deus, ele estava respaldado. Imagina, uma víbora o picou. E eu vou dizer uma coisa para você, da onde eu venho, lá do Rio Grande do Sul, no interior, na fronteira que nós morávamos, tem muita cruzeira, sabe? Tem muita cruzeira. São cobras muito venenosas. Teve um caso lá na região de um homem que foi picado por uma cobra e o sangue dele virou uma gelatina. O sangue dele virou uma gelatina. E eu quero dizer uma coisa para você. Quando estamos no propósito de Deus, como Paulo estava aqui, a víbora o picou, mas não aconteceu nada. Ele estava respaldado por Deus. Ele estava no centro do propósito de Deus. É claro que nós não devemos, olha só, nós não devemos tentar a Deus. O fato de você estar no propósito de Deus, você pegar e fazer uma coisa maluca. Não, Deus vai me proteger porque eu estou, não. Não é sobre isso que eu estou falando. Estou falando sobre o respaldo divino quando nós estamos no propósito de Deus. Amém? Então, não faça coisas imprudentes também, ok? Tudo na nossa vida tem que seguir uma direção de Deus. Se seguirmos uma direção de Deus, seremos respaldados. É por isso que Deus livrou Paulo do naufrágio, livrou ele da serpente também, porque ele estava no centro do propósito de Deus. Por isso, verifique se essa mudança de curso que você está para fazer na sua vida está na direção de Deus. E não se engane. Não se engane. Busque a Deus para ver se essa é a direção de Deus na sua vida. Não force uma coisa.
Não force. A Bíblia diz também, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Essa foi uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. E eu sei que essa palavra, ela é profética para a sua vida. Ela é uma direção de Deus. Talvez algo que você esteja insistindo e Deus está dizendo, ei, aperta o pé no freio aí, ora mais um pouco para ver se essa é a direção do Senhor realmente para a tua vida ou não. Eu sei que você chegou aqui para buscar uma direção de Deus. Amém? Você chegou aqui para buscar uma direção de Deus. Então, sabe, renda seu coração a Deus. Renda seu coração ao que Deus está falando com você, porque eu sei. Deus está falando com muitas pessoas através dessa palavra, no nome de Jesus. E Deus colocou no meu coração de lançar um desafio aqui. Você já viu aquele filme O Quarto de Guerra? Aquela senhorinha que orava muito, era uma intercessora, depois ela ensinou a outra mulher também a orar, a interceder. Ela tinha um mural, né, no quarto de guerra dela. O quarto de guerra que a gente diz era um quarto de oração, né? Ela tinha um mural. Naquele mural ela colocava ali todos os alvos de oração dela, né? Ela colocava todos os alvos de oração dela. Você sabe o que eu senti dentro do meu espírito ontem? Senti ontem quando eu estava aqui na oração. Eu senti muito forte de criar um mural de alvos de oração. De criar um mural de alvos de oração. E nesse mural colocar a nossa família, colocar nossos sonhos, colocar o propósito de Deus na nossa vida, sabe? E ficar até o fim do ano orando por isso. Eu vou criar o meu mural, certo? Eu vou criar o meu mural de oração. Ele vai ser pessoal, certo? Eu não vou ficar assim compartilhando com todo mundo os meus sonhos, mas eu vou criar um mural e vou colocar aqui na porta do meu escritório, certo? Vou colocar aqui na porta do meu escritório, claro, lá de dentro aqui na minha sala, mas eu vou criar um mural e toda vez que eu entrar em oração, todos os meus alvos de oração, sabe, os meus sonhos, projetos, o que o Espírito Santo está colocando diante de mim, eles vão ser tocados também. Então eu gostaria que essa semana você pegasse uma cartolina grande, certo? Ou uma folha de papel A4, 2 folhas de papel A4, e você ali escrevesse os teus sonhos. Se você tem uma família, cola a foto da família, sabe, ali naquele papel. Ou de repente, se você tem um projeto de construir uma coisa, pega um recorte, coloca no teu alvo de oração, certo? Casamento, enfim, recorta coisas ou só tenta desenhar um pouco e faça o seu quadro, o seu mural de oração. Amém? Eu recebi isso da parte de Deus assim, de forma muito clara, de fazer esse mural, sabe, de alvos de oração, mural de alvos de oração. Então eu convido você a entrar nesse propósito e a fazer isso, certo? A fazer isso. Eu posso até fazer o modelo do meu mural, certo? De alvos de oração e passar para você ver como é que eu vou fazer. Posso fazer isso também, certo? Eu posso fazer um aqui, pedir para o meu pessoal no escritório fazer e deixar ele em branco, para que você veja como é que vai ficar e você fazer aí na sua casa. Mas esse é o meu desafio para você. Crie, sabe, um mural de alvos de oração e coloque no lugar que você mais ora. Até dentro da Bíblia você pode colocar esse seu mural de alvos de oração. Tenho certeza de que essa foi uma direção de Deus e vamos orar, vamos envolver os nossos alvos de oração com oração, que nós veremos milagres. Amém? Eu deixo essa instrução para você. Quero pedir a você que está entrando aqui nessa oração, para você compartilhar com 7 pessoas. Você pode fazer isso? Compartilhar com 7 pessoas? Faça isso agora. Compartilhe aí com amigos, com parentes, com pessoas próximas de você. Me ajude a compartilhar com o máximo de pessoas que puder. Eu quero falar rapidamente dos meus livros, que
tem abençoado a vida de muitas pessoas e que você pode adquirir, pode dar de presente, certo? Eu tenho parceiros do nosso ministério que compraram para dar para todos os funcionários esse livro aqui, Café com Jesus. Esse livro aqui tem sido uma bênção, é uma palavra para cada dia do ano e que vai te abençoar muito. Você pode adquirir no meu site. Esse aqui, O Homem que Aprendeu a Ouvir a Voz de Deus. 22 formas que Deus usa para falar conosco. Você deve aprender a observar os sinais de Deus. E esse livro aqui é o livro Sonhos. Eu acredito que Deus fala através dos sonhos. Tá? Eu acredito que Deus fala através dos sonhos. Então, esse livro aqui vai te abençoar. Vai ser uma bênção, uma direção para você que tem muitos sonhos proféticos e que com certeza vai lhe dar luz, vai lhe dar um norte sobre o que é que você tem sonhado. E se você ainda não é aluno da Academia Kindle, ontem nós demos uma direção muito especial e quinta-feira eu vou dar uma direção também muito especial dentro da Academia Kindle Global. E se você é um empreendedor, nós vamos ter um grande evento, e eu estou anunciando para os nossos alunos da Academia Kindle Global. Você que é um empreendedor, que deseja furar o teto, como eu digo, você precisa de uma revelação, de uma estratégia de Deus. E uma chave de Deus pode mudar a sua história. Por isso, se torne aluno da Academia Kindle Global, que você vai ter acesso a essa informação. Você pode hoje mesmo fazer a tua inscrição através do meu site www.viniciusiracete.com.br. Esse é um investimento no seu destino. Isso não tem preço, isso tem valor, tá bom? Vem se tornar aluno da nossa academia e você vai ser treinado. Eu quero declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, não esquece de compartilhar, seja uma bênção para alguém. Está escrito assim no Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero orar por você, eu quero te abençoar no nome de Jesus Cristo. E se você tem um pedido de oração, coloca aqui nos comentários agora. Deus vai agir na sua vida, amém? Deus vai agir na sua casa. Eu vou estar ao vivo hoje às 9 da manhã e depois eu tenho oração às 18 horas. E hoje, nas 9 da manhã, eu tenho uma palavra muito chave para a tua vida. Não perca, 9 da manhã, ok? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós oramos agora e declaramos a prosperidade divina está entrando no meu lar. A prosperidade divina está entrando no meu caminho. A prosperidade divina está entrando em todas as áreas da minha vida. E eu serei bem-sucedido na minha casa, com os meus filhos, com a minha esposa. Eu serei bem-sucedido nos meus relacionamentos. Eu serei bem-sucedido nos negócios. Eu serei bem-sucedido no ministério. Eu serei bem-sucedido em todas as áreas da minha vida. O que eu colocar a minha mão vai prosperar. No nome de Jesus, Pai, eu quero apresentar esta casa diante de Ti. Eu quero apresentar essa família. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que todo impedimento dentro desta casa, todo impedimento dentro dessa família está sendo quebrado agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória a essa pessoa agora. Que todo tipo, Senhor, de laço, tira ela do laço.
tudo aquilo que é engano, tudo aquilo, Senhor, que é um caminho mau, tudo aquilo, Senhor, que pode estar preparado contra ela, tira ela agora, Senhor. Eu oro para que o Senhor cegue o inimigo, afaste, Senhor, a maldade, o caçador do caminho dela, que toda ação maligna seja desfeita no nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória para essa pessoa. Toda mulher que está enfrentando problemas sérios de tireoide, toda mulher que está com nódulos na garganta, no pescoço, eu quero declarar saúde agora. O Senhor está me dirigindo a isso na oração. E eu quero declarar saúde a essa pessoa, e que o Senhor está tirando essa pessoa de lugares de enrosco, está tirando ela, Senhor, de lugares de problema. O Senhor está tirando ela de lugares, ó Deus, que era cilada. Por isso, dá livramento agora. Essa palavra, Senhor, que foi ministrada, ela foi dirigida pelo Senhor. Meu Deus, dá respaldo para quem está no propósito e para quem está fora do propósito, Senhor. Que hoje essa pessoa receba a resposta divina dentro do seu ser, do que precisa ser alinhado, do que precisa ser ajeitado, do que precisa ser reconduzido, Pai, no nome de Jesus. Oro também para que toda enfermidade física ou emocional renda-se ao poder de Jesus Cristo. Que todo câncer, que toda alergia, que toda dor, que toda infecção, que toda inflamação renda-se ao poder de Jesus Cristo. Ser curado. Jesus Cristo dá saúde, do alto da cabeça a plano dos pés. Toda angústia saia, toda depressão saia, todo mal que tem atacado essa pessoa, tem atacado sua mente, tem atacado a sua vida, eu digo a esse mal, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Eu digo a todo mal, saia. E que o poder de Deus toque na vida dessa pessoa agora. Senhor, eu também oro para que todo aquele que tem um grande desafio no dia de hoje, eu tenho orado muito por isso, Senhor, que o Senhor dê os recursos que essa pessoa precisa, que o Senhor dê as conexões certas, abra as portas certas e que os milagres divinos, a prosperidade divina toque na vida dessa pessoa para a honra e glória de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Vai ter gente que está aqui nessa oração que vai ter boas surpresas de Deus no dia de hoje. Você crê? Declare aqui nos comentários eu creio e sela essa palavra agora compartilhando ela com pelo menos 7 pessoas. E não esqueça de criar o seu mural de alvos de oração. Paz e prosperidade e salvação na tua casa, em nome de Jesus. 9 da manhã estarei aqui junto com vocês, se Deus quiser. Até mais. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo, paz, alegria, prosperidade, fartura, justiça de Deus, salvação em toda a tua casa e transformação. E oramos para que todos dentro do teu lar tenham uma experiência sobrenatural com Jesus. Consagramos o dia de hoje ao Senhor e pedimos que o Senhor nos guie em nossos passos, em nossas decisões, nos livrando do mal, nos livrando da mentira, do engano, daquilo, Senhor, que é forjado, preparado, arquitetado contra nós ou contra a nossa casa. Nós cancelamos no mundo espiritual todo espírito de acidente, de confusão, de intriga, de perturbação e te pedimos, Senhor, guarda a nossa entrada e a nossa saída. Damos bem-vindo ao Espírito Santo de Deus, para que Ele nos guie a toda a verdade, nos dê sabedoria, Senhor, nos dê discernimento espiritual e livra-nos, Pai. No nome de Jesus, oro também para que todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado. Oramos pela cura total e completa daqueles que estão doentes, porque cremos que Jesus Cristo cura. Nossa fé está em Jesus Cristo. Nosso coração está em Jesus Cristo. Senhor, derrama da tua graça, derrama do teu favor. Oramos também, Senhor, entregando a Ti mais e mais do nosso ser. Renunciamos, ó Pai, à nossa própria vontade e queremos ser guiados por Ti.
no nome de Jesus. E te pedimos, Espírito Santo, venha dar ânimo a nós, venha nos dar a força que precisamos, não apenas para vencer no dia de hoje, mas para prosseguir para o alvo daquilo que Deus tem preparado para a nossa vida e para o nosso destino. Nos conecta às pessoas certas, Pai, nos leva aos lugares certos e derrama da Tua graça. No nome de Jesus, que cada pessoa que está fazendo essa oração junto conosco seja tocada pelo Teu poder. Senhor Jesus Cristo, toque-os com o Teu poder, toque-os com a Tua graça, toque-os com Teu favor, no nome de Jesus Cristo. Que o jugo seja quebrado, que todo peso espiritual seja desfeito, no nome de Jesus Cristo. Essa pessoa que tem carregado um peso, essa pessoa que tem lutado contra forças espirituais, contra oposições no trabalho dela, na família dela, na vizinhança dela, que agora o Senhor dê vitória a ela, o Senhor coloque a mão sobre ela, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família. Enquanto eu estava orando aqui, o Senhor me mostrou uma pessoa que está com uma irritação violenta nos olhos e eu quero declarar saúde. Jesus Cristo cura, Jesus cura, eu não curo, mas Ele cura. Por isso eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Seja curado, você que está com essa ardência nas vistas, seja curado, seja curada. Também repreendo toda irritação, você que anda irritado, você que anda perturbado e que não sabe por que está assim, que agora o Senhor te traga a paz, que a paz do Espírito Santo venha sobre ti e que seja bloqueado toda e qualquer interferência contra a tua vida, contra a tua família, no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, seja livre, seja liberto. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Desejo a você um excelente dia na paz do Senhor Jesus Cristo. E quero hoje compartilhar uma palavra que o Senhor me deu, uma palavra um tanto forte, mas também nos leva a uma reflexão sobre nós mesmos. E no final quero fazer uma oração por você. Nós estamos orando por justiça, justiça total de Deus, contra toda injustiça, contra toda maldade. E o Senhor tem falado comigo, orar sobre isso. E é isso que nós estaremos fazendo hoje, em nome de Jesus. Amém? Eu quero compartilhar um testemunho que eu recebi da Sheila. E ela escreveu assim: acompanhe as orações e não perca as orações da manhã e da noite. Clamei ao Senhor para destravar uma causa quase impossível, um processo que estava parado há mais de 30 anos. Durante as campanhas para a honra e glória do nome do Senhor, recebi nessa semana um comunicado do advogado informando que o juiz já julgou e liberou o valor devido. A Deus toda a honra, glória e louvor. Agradeço a você por ser canal de bênção em minha vida. Que Deus continue abençoando o seu ministério. Que Deus abençoe, Sheila. Deus é fiel. Amém? Eu creio que quando estamos na presença de Deus, Deus movimenta a nossa vida de uma maneira sobrenatural, que não iria ser movimentada de outra forma. Por isso, você que está entrando agora nessa oração e que está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal. Vamos caminhar juntos. É Deus que está me apresentando para você. Então, inscreva-se. E eu gostaria também de pedir que você compartilhasse essa oração com o máximo de pessoas que você puder, no nome de Jesus Cristo. Compartilhe. Mande aí para amigos, para grupos, para listas de transmissão que você tem. Sei que vai ser uma grande bênção. Essa é uma oração profética. É uma oração profética, é uma palavra que Deus tem para você. Eu quero falar hoje sobre olhe para cima. O Salmo 121 nos diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A Bíblia nos diz em Daniel capítulo 4, e é sobre isso que nós vamos falar. Daniel capítulo 4, verso 34. Ergui meus olhos para o céu, e minha razão me foi devolvida. Eu quero lhe aconselhar a você tirar um tempo nos próximos dias para ler Daniel capítulo 4.
fala de Nabucodonosor, um homem extremamente poderoso, grande, que na Babilônia se tornou um ícone, se tornou um homem reconhecido pelo seu poderio, pela sua inteligência. E a Bíblia nos diz que ele teve um sonho e apenas Daniel conseguiu interpretar. A Bíblia diz que Daniel ficou perturbado, ficou triste, porque provavelmente Daniel tinha consideração pelo rei Nabucodonosor. E Daniel chegou a dizer: meu rei, que esse sonho não seja sobre o Senhor, mas seja sobre os seus inimigos, os inimigos do rei. Mas se for esse sonho, se ele for para o Senhor, então se arrependa dos seus pecados, se volte para Deus, ajeite as coisas na sua vida. Foi o que Daniel falou para ele. A Bíblia diz que se passaram quase um ano. Então Nabucodonosor estava passeando pelos seus lugares belos, estava contemplando toda a beleza daquilo que ele estava construindo, daquilo que ele estava realizando, e ele disse: não fui eu que fiz essa grande obra, e começou a se vangloriar. E a Bíblia diz que naquele exato momento veio sobre ele uma sentença do céu. E essa sentença do céu que veio sobre ele o tornou um homem totalmente fora de si. A Bíblia diz que ele deixou o palácio e ele foi morar no campo. Foi morar debaixo do orvalho do céu, na relva do campo, e pastava como um animal, comia como um animal. A Bíblia diz que as unhas cresceram, o cabelo cresceu de Nabucodonosor, e ele se tornou um homem totalmente fora de si, fora do normal. E a Bíblia nos diz que, passado um certo tempo, ele olhou para o alto, está aqui nesse texto que nós lemos: ergui meus olhos para o céu e a minha razão me foi devolvida. E por que foi devolvida? Porque antes tinha sido tirada. Tinha sido tirada por um julgamento divino. Tinha sido tirada pelo Senhor. Exatamente. Muitas vezes nós estamos tão dominados pelo orgulho, cegados pelas nossas convicções, que passamos por cima do que é certo, passamos por cima do que é honesto e acabamos, sem razão, diante do caos, diante da adversidade. Você sabe qual que foi o problema aqui? O problema foi o orgulho que estava instalado no coração de Nabucodonosor. Todos nós temos um pouco de orgulho. Acredito que isso não tem como ser erradicado totalmente, mas nós precisamos nos policiar e tentar, renunciar o máximo. A Bíblia diz que Jesus era manso e humilde de coração. Eu quero, ter essa humildade de coração, e acredito que esse foi o problema de Nabucodonosor. Ele disse: veja a grande Babilônia que eu construí. Esse é o erro do homem, quando acha que tudo gira em torno dele e que tudo aconteceu por meio dele e que ele está certo em tudo e não está aberto em nada. A falta de reconhecimento de Deus naquilo que você faz, naquilo que você já fez, isso traz um descontrole, isso traz uma ceguez, isso faz com que o orgulho, ele salte do nível 3 para o nível 10, e o orgulho abate. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína, o orgulho precede a ruína. Tem gente que acha que está certa em tudo, tem gente que não se desculpa,
Tem gente que acha que tudo que tem, que tudo que fez é por causa da sua capacidade, por causa da sua habilidade. É melhor você colocar Deus aí nesse seu texto. É melhor você inserir o nome de Deus aí, porque se não fosse Deus, você não estaria onde você está. Se não fosse Deus, você não teria construído. Quem te deu saúde? Quem te deu força para sair da cama? Quem tem te dado o dia como um presente? Quem tem guardado a tua vida? Quem tem colocado a mão para que você chegue aonde você chegou? Então, esse foi um problema de Nabucodonosor, o orgulho, a falta de reconhecimento de Deus. Quais as consequências? Perdeu o juízo. Nabucodonosor se comportou como um animal. E ele perdeu a sua dignidade. Perdeu a sua dignidade, perdeu a nobreza, perdeu aquilo que ele tinha, perdeu aquilo que ele havia conquistado, porque saiu da realidade. É um perigo quando você fica cegado pelo seu próprio poder, cegado pelas suas próprias conquistas, cegado pelos seus achismos, quando você não pensa antes de falar, quando você não pensa antes de reagir, quando você acha que você está certo acima de todos e acima de tudo. Nós precisamos rever o que estamos pensando, rever o que estamos agindo, rever se não estamos usando, a nossa liberdade de falar ou a nossa liberdade de fazer o que a gente quer para destruição da vida de outras pessoas, ou queremos, pensar que somos rei e que podemos fazer qualquer coisa e podemos distratar as pessoas. Eu quero dizer uma coisa para você: nunca distrate ninguém aqui nessa terra. Nunca! Não seja esse tipo de pessoa que, por ter um pouco mais de dinheiro, porque tem um pouco mais de influência, ou porque tem um pouco mais de conhecimento, ou porque tem muitos amigos, que você pode fazer ou falar com as pessoas do jeito e da maneira que você bem entender. O dinheiro, por mais que você tenha, ele não dá a você, uma carta branca para você humilhar as pessoas, para você se achar melhor do que as pessoas. E até mesmo a falta dele, por mais humilde que você seja, por mais simples que você seja, às vezes nós nos achamos o direito de julgar todo mundo, nos achamos o direito de falar mal de todo mundo e não queremos ser responsabilizados por aquilo que nós falamos. Agora, você sabe qual foi o momento chave aqui de Nabucodonosor? A Bíblia diz: levantei meus olhos para o céu e a minha razão foi restaurada para mim. Você sabe o quanto isso faz falta na nossa sociedade? Que as pessoas abram os olhos. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas, para que elas não vejam. Então, às vezes, a pessoa está tão cegada que ela não consegue ver. Os religiosos, na época de Jesus, eles batiam o pé e eles não viam Jesus como salvação, porque eles acreditavam tanto na sua religiosidade, tanto, nas suas esmolas, tanto no seu conhecimento, que acabaram deixando de ver a verdadeira vida passando por eles. Pessoas que estão cegadas, pessoas que muitas vezes acham que estão certas, mas estão ferindo e quebrando princípios de forma desonesta e criminosa. Por isso, nós precisamos ter a convicção dentro do nosso espírito que precisamos e dependemos de Deus e que precisamos ver as coisas de acordo com a ótica de Deus. Eu tenho porque Deus me deu, eu sou porque Deus me tornou, eu tenho uma família abençoada porque Deus foi bom, foi misericordioso comigo, conquisto, sou próspero, tenho vitória, as coisas que eu coloco a mão dão certo por causa de Deus na minha vida. Se não fosse Deus na minha vida, eu reconheço o quão bom é Deus
Como disse Davi no Salmo 51, um homem que se arrependeu profundamente, um homem que reconheceu a sua necessidade, um homem que reconheceu quem ele era diante de Deus. Nós precisamos reconhecer quem nós somos. Nem sempre estamos certos, nem sempre seremos, os mais importantes em uma mesa, em um lugar. Os argumentos acabam quando a pessoa cai tão baixo que tudo o que resta é olhar para cima e reconhecer o caminho de volta, o caminho de volta para Deus, o caminho de volta para a humildade, o caminho de volta para reconhecer a sua dependência do Senhor. A restauração. Nabucodonosor entendeu que existe alguém maior que ele. Quando ele reconheceu que Deus era maior que ele, sua razão voltou, sua dignidade voltou, ele foi restaurado no seu reino, e a Bíblia diz que ele recebeu uma grandeza maior ainda. O padrão de Deus é o seguinte: quando ele restaura, ele te dá mais do que você tinha, mas agora com um testemunho poderoso. Está aqui a palavra do Senhor para a tua vida. Pare de achar que você é maior ou melhor do que todos. Podemos estar errados até mesmo nas nossas convicções mais sinceras. É por isso que, para o homem caminhar com Deus, não basta ele apenas saber como caminhar, ele precisa estar atento. Nos meus passos, o que Jesus faria? Na minha caminhada, o que Jesus faria? Então, é esse o sentimento que nós temos que alimentar. Um sentimento de gratidão a Deus, um sentimento de reconhecimento. Você pode ser muito bom no que você faz, mesmo assim, reconheça que tudo veio da mão de Deus. Pare de dizer que você não precisa da igreja, pare de dizer que você não precisa de Deus, pare de dizer que você conhece as coisas, você é esclarecido. Não, eu sei das coisas. Ei, dobre-se diante de Deus. A Bíblia diz uma coisa: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. Você tem a chance de reconhecer Deus na sua vida, e se você reconhecê-lo como o único e suficiente Senhor e Salvador, e se colocar no caminho de Deus, Ele vai te tirar desse poço. Nós temos razão, queremos achar que temos todas as respostas, até não estarmos num poço. E quando estamos num poço aonde não vemos saída, aonde estamos cheios de dívidas, aonde estamos cheios de problemas para resolver, aí lembra que tem que olhar para o alto e dizer: Deus, fui eu com a minha arrogância, com o meu orgulho, com o meu achismo, falando mal de todos, criticando a todos, que me coloquei nesse lugar. Mas eu me arrependo, Senhor, e olho para o alto, da onde vem a minha salvação. Se você hoje se arrepender do seu orgulho, se arrepender da soberba, da arrogância, e se colocar diante de Deus, Ele pode lhe restaurar e pode lhe dar um novo caminho, uma nova direção. Eu deixo essa palavra ao teu coração, invoque o nome de Jesus aonde você estiver, e a Bíblia diz que você será salvo. Amém? Arrependa-se dos seus pecados e você verá a mão de Deus. Você pode ser uma pessoa muito rica e poderosa. Você pode ser uma pessoa muito importante no seu trabalho. Você pode ser uma pessoa que tem poder, tem autoridade nas mãos. Você pode ser uma pessoa de governo. Reconheça Deus no seu caminho. Reconheça Deus no seu caminho e você verá a mão dele sobre você. Em nome de Jesus, não há ninguém aqui nessa terra que seja bom e nunca peque. Todos nós carecemos da justiça, da misericórdia e do amor do nosso Deus. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Essa palavra, eu digo para você, ela nos leva a uma reflexão. Quem eu sou e o que eu estou fazendo? Será que eu não estou sendo orgulhoso? Será que eu estou colocando Deus à frente da minha vida?
Ou estou me deixando ser dominado por tantas outras coisas? Não. Você sabe, quando você reconhece Deus na sua vida, você coloca a oração como uma prioridade. Você coloca Deus como uma prioridade na sua vida. Amém? Entrego essa palavra a você hoje. E quero agora declarar o Salmo 91. Esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Eu tenho 2 anúncios importantes. Domingo agora eu estarei ministrando na igreja em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120, às 9 horas da manhã. Às 9 da manhã. E vai ser uma grande bênção. Eu convido você a estar junto conosco. No final da reunião, eu estarei orando por todos aqueles que estão doentes, não só fisicamente, mas emocionalmente. Tem muita gente doente emocionalmente. Eu quero orar por você. Vem da onde você estiver, vem para cá. Coloque Deus na frente da sua vida, faça um ato de fé. Faça um ato de fé e vem estar com a gente. Domingo às 9 da manhã. Amém? Glória a Deus. E o meu segundo anúncio é que na semana que vem eu vou começar dentro da Academia Kindle o módulo mais importante de todo o ano da Academia, que é o módulo Treinamento Profético. Para aqueles que amam o profético, para aqueles que querem saber mais sobre revelação, sobre dom de profecia, sobre o ofício profético e querem saber mais se ainda existem realmente profetas, se ainda existem dons, nós vamos entrar profundo nesse tema dentro desse módulo. Nós vamos falar o que existe de errado na geração atual sobre o profético, ideias erradas, movimentações erradas, práticas erradas. Nós vamos entrar em tudo isso, certo? Eu creio num profético equilibrado. Eu acredito num profético equilibrado. E eu quero compartilhar algumas verdades com você dentro da Academia Kindle Global. Se você não é nosso aluno e gostaria de ser, o link está aqui na descrição ou diretamente no nosso site. Amém? Salmos 91, enquanto eu declaro aqui, eu quero pedir para você compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Outra coisa, às 9 da manhã de hoje, eu vou fazer um vídeo novo sobre 5 benefícios do jejum. E eu vou trazer informações aqui muito importantes, novas sobre o jejum, até porque amanhã eu vou lançar um propósito aqui, um propósito que eu considero um dos maiores propósitos do ano que eu irei fazer de oração e jejum, certo? E eu creio que vai ser uma grande bênção. Amanhã eu vou falar sobre isso na oração das 6 da manhã, certo? Então era muito importante se você assistisse esse vídeo, mesmo que você não consiga assistir ao vivo, assista depois, tá bom? Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Eu quero liberar uma palavra sobre uma pessoa que está com uma dor muito forte na boca do estômago. Seja você quem for, eu quero declarar saúde sobre a tua vida, no nome de Jesus Cristo. O Senhor também me mostrou uma pessoa. Essa pessoa ela tem uma cicatriz ou alguma coisa aqui no lado direito do ombro dela. E o Senhor me disse que o Senhor me mostrou alguém tocando em você, sabe? Exatamente aí. E daquele dia em diante, você começou a sentir dores no seu corpo que você nunca sentiu.
Eu quero orar quebrando toda obra de maldade contra a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém? Deus vai abrir os teus olhos em nome de Jesus Cristo. Tem também um plantador de soja que está aí me escutando, a mulher dele, alguém da família dele, que tem havido muitos atrapalhos e acidentes, inclusive com as pessoas próximas dele. E eu quero declarar por terra essa maldade, essa inveja contra a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Você tem que orar. Você tem que orar aonde você caminhar no meio do seu campo. Você tem que orar, profetizar a bênção de Deus, pedir a bênção do Senhor, reconhecer que você precisa do Senhor, para que essas coisas ruins que têm acontecido parem contra você. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, nós reconhecemos que há um Deus que luta por nós. Nós reconhecemos que Jesus Cristo é nosso Salvador, que morreu na cruz por nós, nos substituiu naquela cruz. Sim, nós cremos que fomos lavados e redimidos por Jesus Cristo. Ele levou sobre ele toda a culpa, toda a dor. Reconhecemos a nossa dependência total e completa de Deus na nossa vida, de Cristo Jesus, de salvação por meio de Cristo Jesus. Colocamos a nossa vida diante de Deus, nossa família diante de Deus. E te pedimos agora, Pai, opera a justiça divina em favor da nossa vida, em favor da nossa família e de tudo aquilo que estiver ligado a nós. Que a justiça total de Deus se cumpra agora. Oramos pela manifestação da justiça de Deus na nossa vida, para que o Senhor trabalhe em nosso favor, para que o Senhor opere aonde não conseguimos, para que o Senhor mude o que precisa ser mudado. Senhor, transforma realidades, muda vidas, Pai, no nome de Jesus Cristo. Eu oro para que a mão do Senhor seja sobre essa pessoa. Livra ela do laço de Satanás. Oro também por todo aquele que está doente, para que seja curado agora. E toda pessoa que está debaixo de um ataque espiritual seja livre, que o sangue de Jesus te cubra. Que o sangue de Jesus te cubra, que toda maldade seja quebrada. E que o Senhor opere milagres na tua vida. E eu oro reconhecendo que Jesus Cristo é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nossa fé está nele. Olhamos para o alto e cremos em Jesus. Cremos, colocamos toda a nossa fé diante dele. Consagramos a ti nosso dia. Amém e amém. Um excelente dia para você na paz e na graça do nosso Salvador. Compartilhe essa oração, reparta o pão. Em nome de Jesus. Até mais.